centrais sindicais reunidas em torno das 40 horas semanais. Em algum momento, a esquerda não abandonou, mas teve que deixar de lado essa defesa para assegurar o que já existe e evitar retrocesso. Essa foi a luta nesses últimos tempos. E agora se abre um portal aí de pauta, essa pauta do 6x1, para capturar de novo essa agenda trabalhista que é tão importante e que é isso, numa agenda que estava sendo deixada de lado para barrar retrocesso. E a gente vai ver a direita vindo em cima com outras pautas, eu acredito, inclusive. Como que você está vendo essa discussão que acontece e como a esquerda está, de fato, se reunindo em torno disso? Eu acho que você falou uma coisa muito importante, Thalita, que é essa questão da gente ter perdido algumas pautas por uma luta para assegurar a democracia, né? Então, a gente meio que abandonou algumas pautas históricas, como a redução de carga de trabalho. Então, assim, de horário de trabalho. Essa pauta, eu considero que é a pauta da reeleição, inclusive, de tamanha importância dela, porque ela transpõe as barreiras ideológicas, né? Ela é uma necessidade da classe trabalhadora, de qualquer trabalhador que está extremamente precarizado nesse momento. Então, o que a gente tem ali nesse momento é o momento que o governo tem de pautar o Congresso com algo que pode, de uma certa forma, também forçar os congressistas a seguir por causa do seu eleitorado. E eu acho que esse deve ser o foco. O governo tem a chance de pautar. Eu acho que é um momento que o governo deve pautar, até porque já existem 2 projetos muito similares a esse no Congresso, ou seja, mostra que é uma bandeira do governo também e é uma pauta do trabalhador, né? Eu acho que é a bandeira principal do trabalhador. A gente, por muito tempo, principalmente ali um pouco antes da pandemia, a gente discutia muito essa redução da jornada de trabalho, que ela estava exaustiva quando ela foi para 44 horas. E aí essa pauta 6x1 ela vai surgir muito forte no ano passado. Ela veio com muita força no TikTok, o Rick aparece, inclusive, no TikTok com essa pauta, e aí agora ela transbordou. O que é interessante é que ela transbordou as redes sociais. Ela deixou de ser uma pauta de um determinado canal de rede social. Ela transbordou, e aí a pessoa, independente se ela for esquerda, direita ou não tiver vínculo ideológico, ela tem uma ligação com essa pauta, porque ou ela está numa jornada exaustiva, ou ela tem alguém na casa dela em jornada exaustiva. Eu acho que todo mundo na vida já passou em algum momento por um 6x1. Né? É uma jornada de trabalho de extremo sofrimento. Meus 2 primeiros empregos foi 6x1. Assim, você imagina você passar uma vida inteira trabalhando isso. Agora, é uma pauta complicada, porque você está mexendo com grandes corporações econômicas, você está mexendo com toda a estrutura de comércio, porque a gente sabe que quem sustenta essa jornada 6x1 são os shoppings, são os mercados, né, que ficam abertos até tarde, faz seus trabalhadores terem jornadas exaustivas. Então, é um processo de negociação. Né? Você tem a parte do RIC, que vai entrando essa bandeira, e essa bandeira é pautada no Congresso, mas agora eu acho que é um momento de negociação. E é uma negociação que é válida para o governo, mesmo que perca. Porque às vezes eu percebo que o governo não compra determinadas pautas porque pode perder. A internet está meio rateando, né? Não, mas eu estou te ouvindo perfeitamente, fica tranquila. Sabe que tá tranquilo. Eu vi uma entrevista do Rick na Globo News, inclusive, né, que ele foi questionado sobre o que traz esse projeto, né, porque o projeto, inclusive, ele é bastante ambicioso. Ele propõe não a jornada 5x2, mas 4x3. E ele foi questionado sobre isso. E ele fala isso que você trouxe. A gente precisa ser ambicioso, porque sabe que no Congresso vai ter negociação. A gente vai ter que alinhar posicionamentos, né? Então, assim, se a gente chega com 4x3 e consegue 5x2, maravilhoso, é isso que a gente quer. Aliás, eu vi uma outra proposta que vai ser também, vai estar dentro dessa PEC, que é a redução da jornada de trabalho para 36 horas. E eu imagino, nesse mesmo sentido, do 4x3, é para conseguir 40. O ideal é isso, é uma jornada 5x2 com 40 horas semanais. E tem uma coisa interessante, que assim, às vezes a gente ouve uma fala assim, o país não desenvolve com essa jornada de trabalho. A Dinamarca, ela tem jornada de trabalho de 37 horas semanais. A Suécia, de 35 horas semanais. Os países que a gente admira, né, como países desenvolvidos, que têm um desenvolvimento humano alto, são países que têm jornada de trabalho menos exaustiva. Porque um trabalhador em casa é uma criança, por exemplo, fica menos doente, que é o filho dos trabalhadores. Você tem menos sobrecarga do sistema de saúde, menos sobrecarga do sistema educacional. Porque a gente tem esse sistema todo também sobrecarregado, porque as pessoas estão exaustas e as pessoas não têm como cuidar nem dos seus filhos. Então, assim, não é uma pauta apenas, uma discussão de jornada de trabalho. É a discussão sobre a qualidade de vida do trabalhador, né? O trabalhador tendo vida, né? Porque a jornada 6x1, ela tira a existência do trabalhador. Então, eu acho que é uma pauta que o governo deveria pegar, inclusive, porque a partir do momento que o governo pega isso, mesmo que ele perca, ele está demonstrando que ele está do lado da classe
trabalhadora, ele resgata a sua bandeira ideológica, que é o trabalhador. Exatamente. Assim, na minha memória, inclusive, a esquerda deixou de lado essa pauta das 40 horas por conta da defesa que teve que fazer contra a reforma trabalhista, porque daí veio a reforma trabalhista e tudo isso se anulou, toda essa defesa, toda essa discussão sobre jornada de trabalho. E daí a reforma trabalhista, inclusive, traz um ponto, eu vi o pessoal comentando, inclusive, nas suas redes sociais, Biazita, que é importante verificar quando for discutir essa PEC, que é a questão do negociado acima do legislado, que a reforma trabalhista trouxe e que pode pôr por água abaixo discussões como essa que acontecem da redução de jornada, da redução da escala, porque atinge centralmente o trabalhador essa questão do negociado acima do legislado, porque o patrão pode te pressionar a negociar diretamente com ele, botando de lado aí o sindicato, e você não conseguir um direito que de repente venha a ser conquistado através de uma PEC. Então, é um ponto importante também para debate, e eu creio que vai acontecer aí mais para frente. Eu acho interessante que a gente vai acabar debatendo a reforma trabalhista que a gente não debateu no momento certo, né? Os prejuízos da reforma trabalhista. E a gente está na hora, a gente tem que debater, a gente tem que pegar essas pautas de novo para serem discutidas. A gente não pode abandonar a classe trabalhadora. E eu acho que esse é um momento crucial, já que o governo está recebendo tanta pancada por várias outras questões, quando você pega uma pauta e fala assim, não, olha só, a gente vai trabalhar com a nossa bancada para, sim, a aprovação dessa pauta. E aí, mesmo que não aconteça, só o fato de se lutar ao lado do trabalhador já é um diferencial. Perfeito, é isso. A gente tem falado tanto sobre a esquerda ter essa dificuldade de oferecer perspectiva, né, para a classe trabalhadora, para as pessoas mais precarizadas, e tá aí, é isso.